Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 6. Lucas 6, versículos 46 ao 49. Assim diz a palavra do Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Senhor, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver, enxergar, ouvir e praticar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Dia 31 de dezembro, né? A gente vai falar sobre planejamento, vamos pensar sobre como vai ser 2024, sobre como foi 2023. Esse momento é, de fato, um momento excelente de reflexão, né? A gente vê isso aí, por exemplo, pelas redes sociais, né? Várias pessoas postaram aí como é que foi as retrospectivas, né, do ano de 2023, né? O Spotify colocou a sua e várias pessoas publicaram o que você ouviu de música, né, durante o ano, quais os artistas preferidos, né? O Instagram faz o dele, cada rede social, de um jeito, faz a sua retrospectiva. E a gente também, né? A gente pensa naquilo que não foi bom durante o ano, a gente pensa naquilo que foi bom, né? Aquilo que pode mudar, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente vai deixar de lado, né? Então, esse momento de final de ano é excelente para a gente pensar sobre isso. Só que algumas coisas estão aí, né, nas listas para fazer há muitos anos já, né? Aquela dieta, né, que a gente vai começar na segunda-feira, inclusive segunda-feira, dia 1/1, né, Dia Internacional de começar a dieta, né, começar a atividade física, né? Então, será que Deus já está direcionando alguma coisa aí? Dia 1/1, segunda-feira, né, aquela academia, né, que sempre vai ficando para depois, né? Algumas academias vão abrir dia 1/1, então você já pode começar também, né? Tem sempre aqueles que vão, né? Inclusive, Vitória é uma das capitais no Brasil que mais se pratica atividade física, né, se não for a maior de todas. Aqueles livros, né, que estão lá na pilha para serem lidos, né, mas que quando a gente abre, a Amazon, por exemplo, né, tem mais um monte para comprar, que a gente quer ler, né, mas tem aquele monte lá para ler, né. As visitas que deixaram de ser feitas, que não foram feitas. Não, vou lá, né? A gente marca, vamos marcar, né? A frase do capixaba, né? Não, a gente vamos marcar. Um dia a gente marca. E não marcou, né? Aqueles almoços, né, que estão para serem marcados, né? Falta para a gente, talvez, constância e perseverança nesses momentos, para a gente falar assim, vão marcar, vão, quando? Porque aí, quando chega no quando, aí começa, né? Dá aquela coceira, né? Não sei, deixa eu ver minha agenda, né? Infelizmente, meus irmãos, algumas pessoas acreditam que o simples fato de virar de 31/12 para 1/1 vai acontecer uma mágica, né? E vai ser tudo diferente no próximo ano. Algumas pessoas vão pular ondas, outras vão fazer oferendas, outras vão vestir amarelo, outras branco, né? Dinheiro, paz. Alguns estão dizendo aí que verde é para engravidar, mas é no Natal, né? Que usa verde para engravidar. Inclusive, já falei com os amigos que estão querendo engravidar para vir aqui para o senhor orar por eles, tá, pastor? Que eles falei assim, a oração do pastor é forte, né? Eita,
Só que a gente sabe, meus irmãos, que é só uma continuidade do tempo. O tempo só continua. Mas também, graças a Deus, que deu sabedoria aos homens para dividir o tempo dessa forma. Esses ciclos, que terminam, que vai começar outro, esses momentos que servem mesmo de reflexão e que nos ajudam a ter, a parecer que a fé se renova pelo simples iniciar do novo ano. Uma esperança que renasce, mas a gente sabe que não é o ano que vai trazer uma nova esperança, ou que vai renovar a nossa fé. 2024 está aí, já está aí batendo na porta. Daqui a pouco a gente já está soltando fogos aí. Acho que na China, a André já mandou um videozinho hoje de manhã, de Feliz Ano Novo, então talvez, não sei como é que é o fuso horário, acho que lá talvez já está chegando. Muitos têm o hábito de planejar o próximo ano, as próximas tarefas. Alguns já fizeram, alguns ainda vão fazer, mas mesmo aqueles que não têm o hábito de fazer, já começaram a pensar sobre o próximo ano. E aí vale lembrar que o coração do homem, ele faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Planejar é importante. Fundamentar o planejamento em Cristo é ainda mais. Por quê? Porque, e se tudo der errado? E se nada sair como planejado? Que a gente possa lembrar do profeta Abacuque, que diz o seguinte, diante de toda a dificuldade que ele estava passando: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. A Bíblia, meus irmãos, é rica em falar sobre planejamento. E a gente vai citar alguns versículos aqui que mostram esse assunto. Primeiro, lá em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem os meios para concluir? Planejamento. Lucas 14, 31 também. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? A gente aprende também com a formiga, lá em Provérbios 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Jesus também planejou o nosso futuro, quando ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E Jesus planejou também para a gente uma festa. Lá em Apocalipse 19 fala assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A Bíblia, meus irmãos, é rica em falar sobre planejamento. E à luz desse texto de Lucas, que nós lemos, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre dois tipos de planejamento. Um planejamento insensato e um planejamento sábio. Vamos começar aí pelo verso 49, falando sobre o planejamento insensato, que diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. É provável, meus irmãos, que esse construtor aqui, hoje, ele ganhasse licitações por aí no governo. Talvez muitas pessoas contratassem esse cara para fazer o serviço. Provavelmente a obra dele seria mais barata, seria mais rápido fazer com ele do que com o outro construtor.
Porque quando a gente fosse olhar as duas casas, provavelmente seria a mesma coisa. Não teria diferença. Qual é a diferença, então? É que o planejamento insensato, como diz aqui no verso 49, ele não investe tempo naquilo que as pessoas não veem. Na nossa ansiedade de vermos tudo pronto, rápido, resolvido, para ontem, a gente deixa passar muitas coisas. Na nossa vida corrida, quanto mais rápido, melhor. A gente não pode esperar, a gente está impaciente. O sábio nos ensina em Provérbios que os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. E aí, quando a gente olha, são os vídeos da internet, das redes sociais, de 10 segundos, nem termino de assistir, né? São os vídeos do YouTube acelerado, não assisto mais normal, é só 2x, 1x e meio. Não tenho tempo a perder, tenho que assistir rápido. E os áudios do WhatsApp? É 2x, né? 2x, para ouvir rápido. É rápido, não tenho tempo para perder. Ou seja, tudo tem que ser rápido. E com isso, a gente perde muita coisa passa desapercebido. Nós estamos perdendo a capacidade de esperar. Né? Quando a gente olha para as crianças, por exemplo, assistindo TV, os irmãos aqui que são um pouco mais antigos, que assistia os desenhos na televisão, quando dava a propaganda, o que a gente tinha que fazer? Esperar a propaganda, né? Hoje o menino vai lá, não, propaganda não, já quer passar para o próximo, né? E a gente está assim, a nossa vida está corrida desse jeito. E a gente pode aprender na Bíblia com algumas histórias. Jacó, por exemplo. Jacó, quando foi encontrar Esaú, passou aquele perrengue todo, né? E meu irmão está vindo, com vários homens. O que será que vai acontecer? Ele vai se vingar de mim? E aí ele dividiu o público, né? E aí lutou lá com o anjo, saiu mancando e encontrou o irmão. Só que o irmão dele falou assim, vem comigo, vamos na frente, vamos logo. E aí o que ele ensina para a gente nessa história? Ele falou, calma, eu tenho crianças e animais, eu tenho que ir com eles. Depois da luta de Jacó com o anjo, ele entendeu que o caminhar dele era no pasto das crianças. O caminhar dele deveria ser no pasto dos animais, devagar, tranquilo, observando. Marta preferiu o serviço da casa. Maria escolheu a melhor parte, ela parou para ouvir. Enquanto a outra não parou. O próprio Jesus, quando na ocasião da festa em Caná da Galileia, né, acabou o vinho, a mãe dele falou, Jesus, e agora? Calma, não é chegada a minha hora. Então, por que no nosso planejamento para o próximo ano, a gente não coloca lá diminuirmos o nosso ritmo? Andarmos ao passo das crianças. E aí, quando Deus fala muito comigo, através das minhas filhas, né? Muito assim. Quando a gente quer acelerar as coisas, o processo. Vamos, minha filha, rápido, atrasado. E elas estão lá, calma, tranquila. Né? Para quem vai ter filho, ou para quem não quer ter filho, ou para quem já teve filho, sabe o quanto que Deus fala com a gente através das crianças, e quanto ensina a gente. Mas um planejamento insensato, meus irmãos, sem Cristo, ele não se aprofunda naquilo que é de fato relevante. Às vezes o nosso planejamento vai levar em conta sentimentos, sensações, vai levar em conta o que as pessoas vão pensar, o que elas vão pensar, vai levar em conta os meus vícios, vai levar em conta, a gente vai estudar nos PGDs no próximo ano o livro Deuses Falsos, do Timothy Keller. E talvez o nosso planejamento seja o nosso Deus, ou os nossos deuses estão sendo revelados através do nosso planejamento. Os nossos deuses. E já convido os irmãos a não perderem, né, nenhum estudo do livro. Sensacional.
às vezes, leva em conta sentimentos, retornos financeiros, o que as pessoas vão achar. Gastam tempo com aquilo que não é fundamento. Nessa história, quando Jesus contou essa parábola, existia um contexto, né? E por que ele fala sobre construir a casa sobre a terra sem alicerces, ou lá em Mateus 7, que ele fala construir sobre a areia? Porque a areia, naquele contexto daquela época, na seca, ela ficava muito dura. Ela parecia, de fato, uma rocha, uma pedra. Dava para construir em cima daquela areia. Só que quando vinha a tempestade, a chuva, aquilo é areia, não é pedra. Ela vai se desfazer. Então, um planejamento insensato, ele é raso. Ele não tem fundamento. Ele deixa passar o principal na ansiedade de querer ver tudo pronto, de querer ver o mais rápido possível. E a gente passa os detalhes, as coisas que talvez são de extrema importância para aquele momento. Qual que é o problema disso? É quando vem as tempestades. As tempestades vão vir. Uma doença grave, inesperada, a morte, o desemprego, questões financeiras importantes. As tempestades vêm, e elas vêm de todos os lados. Diante disso, o que a gente faz? Jesus nos alerta nesse texto que após a tempestade, a destruição da casa foi completa. No final do verso 49, ele fala assim: e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O insensato, após a tempestade, só tem a lamentar. Não sejamos insensatos a ponto de querer planejar e viver como se Cristo não existisse. Planejar e não colocar Cristo no centro do nosso planejamento. E aí que a gente possa fazer como Jesus está falando aqui: ouvir e praticar. E aí eu queria, com os irmãos, pensar no segundo planejamento, o planejamento sábio. Veja comigo aí no verso 48. Então, a quem que é semelhante? Aquele que ouve e pratica. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Um planejamento sábio vai levar em consideração, vai levar em conta, e na verdade o principal vai ser o direcionamento de Deus. Esse construtor aqui, ele cavou. Veja que Jesus dá destaque aqui, ele cavou. Ele abriu um buraco, ele fez uma vala. E a gente pode usar essa ideia, a gente pode pegar emprestado essa ideia do cavar aqui, como sendo a forma que a gente tem de buscar a Deus. De buscarmos o direcionamento de Deus para o nosso planejamento. A gente vai cavar, a gente vai abrir um buraco, ou seja, vai dar trabalho, eu vou precisar de ferramenta, vai gastar tempo. E aí, quando eu busco o conselho das pessoas para o meu planejamento, para a minha tomada de decisões, para a minha vida diante daquilo que eu estou passando, das tempestades que eu estou enfrentando, eu estou cavando um pouco. E a gente pode lembrar de Provérbios. Na multidão dos conselhos, a sabedoria. Isso Provérbios 11. Em Provérbios 15 fala assim: onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros, há bom êxito. É o mundo, a sociedade, essa ideia de hoje está nos levando à individualidade. A gente não quer dividir os projetos, O que a gente vê hoje nas redes sociais: suma por 3 meses e volte irreconhecível, triunfante, Vitória tem sabor de mel, aquelas coisas assim, que a gente ouve por aí. Não, meus irmãos, nós somos uma comunidade, corpo. Como é que o braço some e o corpo vai continuar funcionando? Quando eu busco conhecer mais a Deus através da oração e da leitura da palavra, eu vou e cavo mais um pouco.
Quanto mais em prática eu coloco aquilo que eu estou aprendendo, eu cavo mais um pouco. Quanto mais eu aprendo com Cristo, eu cavo mais um pouco. E cada vez que eu vou cavando, eu vou chegando mais perto da onde? Da pedra angular, da pedra fundamental, que é onde eu vou lançar os meus alicerces. Aquela pedra que é inabalável. Como diz o texto, quem ouve e pratica as minhas palavras, cavou e achou a rocha. Não dá para separar aqui no texto ouvir de praticar. A gente, durante um tempo, ouviu-se muito aquela história de católico praticante, católico não praticante. Infelizmente, isso chegou na igreja. Não, eu sou cristão não praticante. A gente ouve essas coisas por aí. Não existe isso, meu irmão. Não existe. Ou você ouve e pratica, ou você é insensato. Jesus é claro aqui. Quando eu cavo, e dá trabalho, viu? Dá trabalho. Cavar um buraco dá trabalho. Quem aqui já passou pelo processo de construção de casa, ou quem já acompanhou o processo de alguém que está construindo, sabe como é que dá trabalho fazer aqueles buracos, cavar, lançar. Ou, às vezes você não participou, mas você mora aqui em Jardim Camburi, em algum lugar por aqui, que está construindo um prédio. E aí tem aqueles negócios batendo. O dia inteiro aquele negócio batendo. Parece que está batendo dentro da cabeça da gente, né? Você fala assim, gente, não vai acabar não. Ele está batendo para quê? Alcançar a pedra fundamental, para sustentar aquela obra. E aí, quando eu vou ouvindo e praticando, e quando eu vou participando desse processo de discipulado, quando eu vou discipulando e sendo discipulado, eu vou cavando, eu encontro a rocha. Eu vou ouvindo e eu vou praticando. Eu encontro a rocha. E quando eu encontro a rocha, o que eu faço? Eu posso lançar os alicerces. Eu lanço as minhas ideias, as minhas vontades, os meus planejamentos, os meus medos, as minhas tristezas, as minhas virtudes, meus dons, talentos, eu coloco tudo nessa rocha. Porque essa rocha não se abala. Eu me abalo. Eu passo dificuldade. Essa rocha, não. O sábio construtor vai gastar tempo naquilo que ninguém vê. Ele investe no fundamento, para quê? Para dar segurança para aquela casa. Note que, independente da construção, a tempestade vem. O cristão ele não está isento de problemas. E, na verdade, já disse o pensador que o cristão é que tem problemas. E é o cristão que passa por dificuldades. É o cristão que vai ser corrigido por Cristo. Não é aquele que não é cristão. É o que confia em Cristo. É o que depende de Cristo. Porque Cristo corrige aquele que Ele ama. E Ele vai corrigir você. A tempestade vai vir. Agora, em que você está firmado? É nessa rocha que você está firmado? É nessa rocha que não vai ceder? A tempestade vai vir, vai bater contra a casa, pode até dar uma sacudida. Mas você sabe em quem você tem crido. Você sabe quem é a rocha que sustenta você. Você estaria pronto a renunciar a todo o seu planejamento, se Cristo assim o quiser? Ouvir sem obedecer é insensatez. Falar sem praticar é tolice. Não é suficiente conhecer a verdade. É preciso praticar a verdade. Não é suficiente ter boa teologia. É preciso ter uma ética consistente. Não é suficiente ter uma fé ortodoxa. É preciso ter piedade. Não podemos separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, ortodoxia e piedade. Nesse texto, meus irmãos, Jesus,
ele está concluindo o Sermão do Monte. Ele está chegando ao final do Sermão do Monte. Depois aqui de tantos ensinamentos, depois de tantas palavras, depois de tanto encorajamento e chamar a atenção e falar e bem-aventurança e ficar lá, né, ensinando, ele chegou no final. E ele chega no final falando o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não faz o que eu vos mando? Ele ensinou. E aí ele ensinou. E aí no final ele fala: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então Jesus passou o Sermão do Monte ensinando. Mas no final ele deixa um alerta. Vocês ouviram o que foi dito. Porém, só ouvir não adianta. Você vai ouvir e vai praticar. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é insensato. Porém, aquele que ouve e pratica é sábio. Quando Cristo deu a ordem de fazer discípulos, ele não disse apenas para ensinar o que ele havia ordenado, mas sim ensinar a guardar o que ele havia ordenado. Ou seja, ensinar a obedecer. E essa é a obra do discipulado cristão. Os anos vêm, os anos vão, os planejamentos passam, alguns são cumpridos ou não, né? Como eu falei no início, a listinha de 2018, 19, 20, né? Algumas coisas estão lá para fazer, outras estão, né, conseguiram ser feitas. Vão passar. Alguns sonhos vão ser realizados, outros não. O mundo muda. Só que a palavra de Deus, ela não muda. Deus não muda. Deus é o mesmo hoje, ontem, anteontem, amanhã. Ele sempre vai ser o mesmo. E aí você quer lançar o seu planejamento onde? Naquilo que é imutável? Ou nessas coisas que vêm e vão? Nessas coisas que estão passando com uma velocidade que a gente não vê. Coisas que mudam a todo tempo. Olhando para o ano que está se encerrando, o que ficou de pé após as tempestades pelas quais você passou? O que não caiu com a força dos ventos? E o que você aprendeu com tudo isso? Se isso não caiu, se ficou de pé, a gente já tem um indício de onde isso está fundamentado. Agora, se caiu, e você está amarrado nisso ainda, é porque ele está mal fundamentado. Por pior que tenha sido a destruição, lembra, meu irmão, lembra, Deus é perito em reconstruir. Ele restaura, ele recria, ele transforma. Meu irmão, coloque as suas vidas na mão de Deus. Coloque o seu planejamento na mão de Deus. Mesmo que após esse ano tenha sido destruído, e você só tenha cacos, entregue nas mãos de Deus. Ele pode fazer de você um vaso novo. Mesmo que seja apenas escombros, que você edificou a casa no lugar errado, e a tempestade destruiu tudo, entrega para Deus. Ele pode reconstruir. E Ele vai reconstruir da maneira certa. Olhando para os próximos anos, o que você tem planejado para a sua vida? E esse planejamento, Deus está incluído? Ou talvez você só vai se lembrar de Deus quando der ruim, e a casa cair. E aí você vai falar assim, toma aí, Deus. O diabo, meus irmãos, ele tem trabalhado, e muito, para que a gente coloque Deus no final das coisas. Porém, qualquer lugar que não seja o primeiro, não é o lugar de Deus. Onde é que está Deus na sua vida nesse momento? Onde que está Deus no nosso planejamento? Qual alicerce
você quer lançar no ano de 2024? Um alicerce na rocha firme ou na areia? Qual vala que você pretende cavar para 2024? Uma que vai alcançar a pedra fundamental ou uma rasa simplesmente para passar rápido? Do que você vai ter que abrir mão em 2024? Por conta de Cristo? Preguiça, trabalho, família, diversão, celular, redes sociais, talvez um ativismo na própria igreja? Do que a gente vai ter que abrir mão por conta de Cristo? Independentemente de qual for o seu planejamento para 2024, eu convido você a estar alicerçado na rocha. Cave uma vala, lance alicerces, ouça as palavras de Cristo e as coloque em prática. Dependa totalmente e exclusivamente de Deus em tudo que você for fazer em 2024. Talvez 2024 vai ser o ano de você cavar. Talvez 2024 você vai só cavar. Então cave. Se for só cavar, cave. Cave com vontade. Vai fundo, trabalhe incansavelmente, não desanime. Você vai contar com Cristo em primeiro lugar, mas também você vai contar com os filhos de Cristo. Amém, meus irmãos? Você está disposto a ajudar o irmão a cavar esse ano, meu irmão? Conte com o corpo de Cristo no processo. Não suma e volte falando, agora eu sou outra pessoa aqui. Não, não é isso. Isso não é o discipulado cristão. Não é isso que Cristo quer para a sua igreja. Seja discipulado por alguém. Preste contas para alguém da sua vida. Confesse os seus pecados a Deus para ser perdoado. Confesse o pecado para os seus irmãos para ser curado. Discipule outros. Ajude outros a cavarem fundo. E não pare até você encontrar a rocha firme. Talvez em 2024 você vai construir a casa. Você cavou em 2023. Ou você vem cavando durante algum tempo. E deu trabalho. Foi difícil. Em alguns momentos você quis desanimar. Você quis chutar o pau da barraca. Só que agora você chegou. Você vai lançar os alicerces. O construir é um outro processo complicado. Mas esteja firme na construção. Não desanime. O mesmo vale para você. Conte com o corpo de Cristo. Seja discipulado, discipule outros. Conte com o corpo de Cristo nesse processo. Agora, talvez 2024, você vai aproveitar a casa que você terminou de construir. Você passou um tempo cavando, você lançou os alicerces, e agora você construiu a casa e você vai aproveitar. Meu irmão, desfrute daquilo que Deus tem te dado. Desfrute do que Deus preparou para você, do que foi esse processo. Aprendeu com o processo, agora ensine aos irmãos. Você já cavou, mas tem alguém que está cavando. Ajude. Você construiu, mas tem alguém que está construindo. Ajude. Auxilie os irmãos. E a gente chega ao final dessa palavra com uma pergunta. Algumas, na verdade. Ser insensato ou ser sábio? Ouvir e praticar ou ouvir e não praticar? Qual vai ser a sua escolha? Que 2024 possa ser de sabedoria. Que possamos ouvir e praticar a palavra de Cristo. Amém?